Olá, queridos, que o Senhor te abençoe neste dia, que o Espírito Santo esteja conduzindo o teu coração para receber mais um devocional. Que você esteja alcançando um nível de maturidade com as palavras que estamos ministrando com o intuito do seu crescimento espiritual. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues. Eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno, uma igreja que fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Se você quer acompanhar o nosso trabalho, acesse as nossas redes sociais. Lá no YouTube, você vai colocar Ministério Pleno News, ok? Se inscreva após encontrar o canal, você vai se inscrever. Também pedimos que você ative o sininho, para que você possa estar recebendo notificações dos nossos próximos devocionais que serão postados aqui no YouTube. Também, amados, pedimos que você comente, você dê a sua opinião em relação ao tema que esboçamos nesse devocional. Também, queridos, você pode nos encontrar no Instagram e no Facebook. Lá no Instagram você vai colocar _Ministério Pleno. Já no Facebook você vai colocar @Ministério Pleno. Também, queridos, estamos agora no TikTok. Lá no TikTok você vai colocar Ministério Pleno 10, ok? Ministério Pleno e o número 10, todo juntinho, e você vai encontrar o nosso TikTok. Então, amados, o nosso tema de hoje é um tema que vai te levar a uma reflexão. E a temática de hoje é 10 tipos de renúncias que um cristão deve fazer. Tem aqui 2 textos que eu quero utilizar como base. Um é no livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo 24. E o outro está em Lucas, capítulo 14, versículo 33. Vamos aos textos bíblicos. O primeiro texto, que é o de Mateus, diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Já o texto de Lucas, capítulo 14, versículo 33 diz: Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Então, amados, são 2 textos que nos levam a uma reflexão. E é com esses 2 textos que eu quero ministrar esse tema, 10 tipos de renúncias que um cristão deve fazer. Então, amados, a princípio é de boa sugestão trazer à tona um sucinto significado etimológico desta palavra fundamental para os cristãos. Amados, no Evangelho de Lucas temos o termo grego apotassomai, que traz o sentido de despedir-se, renunciar e abandonar. Isso está em Lucas capítulo 14, versículo 33. Já, amados, no Evangelho de Mateus, a expressão é aparneomai, que vem com a tradução de negar-se a si mesmo como um ato totalmente altruísta ou abrir mão de sua personalidade. Temos ainda, amados, outra expressão no grego que traz o mesmo sentido lá de Lucas 9, 23, que é arnesastor. Arnesasto tem o seguinte significado: dizer não, negar-se, conforme a chave linguística do Novo Testamento grego da editora Vida Nova. Meus queridos, o novo dicionário da língua portuguesa traduz do latim renúncia para renunciare, como abdicar do uso de um direito ou da posse legítima de qualquer coisa. Não querer, desistir do desejo, renegar, afastar-se voluntariamente, abster-se ou por parte uma vantagem,
sacrificar-se, né? Então, esse é um dos significados da pronúncia renunciare, tá? Do latim. Observando o amplo significado de acordo com o vocabulário, concluímos que a palavra renúncia vai muito mais além que um simples vocábulo. Entende-se que a renúncia na vida de um cristão deve ser progressiva, isto é, todos os dias devemos praticá-la com ascendência, ou seja, crescimento. Jamais poderá ser apenas uma bandeira ou uma nomenclatura. Deve fazer parte da vida cotidiana em todos os sentidos. Conforme já exposto, seu sentido é despedir-se com a conotação de abandonar, ou seja, uma autonegação, abrindo mão até da sua personalidade. Jesus explica o paradoxo do discipulado como, por exemplo, perder a vida é encontrá-la e morrer é viver. Então, amados, renunciar a si mesmo é assumir a abstenção de prazeres carnais, externos, mas colocar os interesses do reino em primeiro lugar na vida de uma pessoa. Tomar a cruz não significa apenas suportar algum fardo irritante, mas renunciar às ambições centradas em si mesmo. Tal sacrifício resulta na vida eterna e na experiência mais repleta de vida no reino e agora, neste momento. Ok? Você pode observar isso em Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. Vejamos, queridos, abreviadamente alguns tipos de renúncias que um cristão verdadeiro tem por obrigação de fazer. Conforme já salientamos, são muitas renúncias que devemos fazer ao longo da vida, mas vejamos apenas 10 que considero um bom começo para que possamos parecer um pouquinho com Cristo. Conforme já expomos, são muitas renúncias que devemos fazer ao longo da vida, mas vejamos apenas 10, ok? Que eu vou considerar um bom começo, ok, queridos? Vamos lá. Primeira renúncia, a renúncia do ego. Tem um texto que eu acho super interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele está em Lucas capítulo 9, versículo de número 23, que diz: Disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Então, meus amados, esse tipo de renúncia dói um pouco. É abdicar do impulso natural do homem caído, que costumeiramente quer sempre se sobrepor aos demais. Esse comportamento às vezes fica escondido nos porões da alma humana e com muita tristeza também no coração de muitos que se dizem cristãos. Então nós precisamos estar atentos sobre a renúncia do ego. É aqui que tudo começa, é abdicar do impulso natural do homem caído, tá? Que costumeiramente quer sempre se sobrepor aos demais. É o segundo tipo de renúncia, a renúncia da carne. Tem um texto na epístola de 1 João, capítulo de número 2, versículo 15 até o 17, que eu gostaria de compartilhar com você, que diz: Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Aí o versículo 17 diz: E este mundo passa, com ele
tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Queridos, a carne é nossa maior inimiga. Paulo, ele faz uma linda exegese da guerra entre duas naturezas no capítulo 7 de aos Romanos. E é propício citar os imperativos que o mesmo apóstolo Paulo, ele delineia, aqui em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Peço por gentileza que você acompanhe, leia em casa, tire um tempo e leia Colossenses capítulo 3, do versículo 1 até o 13. Então, baseado nesse texto, ele aqui cita algumas coisas, que é, primeiro, eu preciso buscar, está no versículo 1 do capítulo 3. E segundo, eu preciso pensar, ele diz pensai, lá no versículo 2. Terceiro, mortificai, ou seja, eu preciso estar mortificando, tá? A carne, está lá no versículo 5. Quarto, eu preciso me despojar, está lá no versículo de número 8. E quinto, revestir-vos, eu preciso estar me revestindo de algo novo, lá no versículo 12. Sexto, eu preciso suportar, ele diz assim, suportai-vos. E sétimo, eu preciso perdoar, lá diz que perdoai-vos, está lá no versículo de número 13. Então, amados, é uma renúncia cotidiana que nós temos que estar praticando e precisamos estar atentos, tá, para a renúncia da carne. Queridos, a terceira renúncia é a renúncia do ódio. Tem um texto aqui no livro de 1 João, ou seja, na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Um texto interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. O texto diz: se alguém afirma estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Amém? Então vou repetir o versículo 11 que diz: olha só, quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda nesta escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Então, amados, não faz parte da ética alimentarmos do ódio entre os outros, entre o próximo, muito menos entre cristãos que dizem crer no mesmo Jesus. Para um esclarecimento, tal atitude se torna natural para pessoas individualistas. Entretanto, na vida cristã, o amor deve fazer a diferença entre nós. E essa diferença tem que ser, entre a luz e as trevas. Ok? Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Então, jamais um cristão deve alimentar dentro de si o ódio. Essa palavra deve ser removida pela renúncia. Ok, queridos? Então, precisamos estar atentos sobre a renúncia do ódio. Ok? A quarta renúncia é a renúncia da contenda. Tem um texto em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que diz: porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme um dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Amados, lamentavelmente, é o que mais encontramos entre os cristãos. Se fosse entre os ímpios, até que se poderia
responderá, afinal são ímpios. Paulo faz reclamações desta maligna atitude na igreja de Corinto. Estamos em meio a diversas contendas nos dias atuais. Daí o aumento de denominações com os nomes mais estranhos que se possa imaginar. A Bíblia afirma que Deus abomina o que semeia contendas entre os irmãos. Acho muito importante meditarmos nessa afirmação e entendermos o peso dessas palavras que o Senhor deixou para nós em sua palavra. Primeiramente, semear contenda é aquela atitude de falar ou fazer coisas que colocarão os irmãos uns contra os outros. Deus não consegue tolerar essa atitude, pois Ele próprio revelou em sua palavra sua intenção de fazer da igreja um símbolo de harmonia e de paz, sendo ela a sua família aqui na terra. Queridos, a igreja deve demonstrar a unidade cristã para que o mundo creia no Evangelho. Quando uma pessoa tenta desvirtuar essa unidade, ela está impedindo que pessoas creiam. Impedir a fé é impedir a salvação. A igreja sofre muito por causa dessas situações. Se tivermos graça da parte de Deus e nos firmarmos para jamais romper a harmonia na casa do Pai, Ele, por certo, reservará as mais ricas bênçãos para nós. Amém, queridos? Então, nós estamos aqui, tá, na quinta renúncia, tá? Um outro tipo de renúncia é a renúncia da maledicência. Tiago capítulo 3, tem um texto interessante lá do versículo 1 ao 12, mas eu gostaria de ler nesse mesmo capítulo 3 de Tiago, somente os versículos 5 até o versículo 9, que diz assim: assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue dominar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Então, amados, esse pedacinho de membro, ele é perigoso. Então, a renúncia da maledicência deve ser praticada por nós, ok? Esse tipo de renúncia não é fácil, pois através das palavras ditas podemos tropeçar. Tiago, ele faz a comparação do freio que se coloca na boca dos cavalos, tá? Em um outro versículo. A língua é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Como está aqui no versículo 6. Tem muita gente tropeçando com acusações constantes a outros irmãos, só porque se acham mais santos, mais sábios ou os únicos corretos. Amados, a renúncia da maledicência é pertinente a estes que irei exemplificar aqui. Quero trazer alguns exemplos. Vamos lá. Primeiro, influências da fala ou a fofoca. Queridos, segundo a palavra de Deus, a língua é como o leme de um navio. Está aqui no versículo 4. Tem poder para governar, é como também uma pequena fagulha que tem poder de destruição, como relata o versículo 5. É como um membro venenoso, tem poder de
contaminação. Está aqui no versículo 4. É como um chicote, tem poder de tortura emocional, como está lá em Jó capítulo 5, versículo 21, que diz: estarás protegido do açoite da língua, e quando a devastação chegar, nada haverá de temer. Então, amados, a língua tem o poder de uma pena de escrever, marca o coração, como está em Salmo 45, versículo 1. Então é como uma navalha afiada a língua, tem poder para cortar relações. É como uma espada afiada, uma arma de guerra a curta distância, como está lá em Salmo de número 57, versículo 4, e é como uma flecha, uma arma de guerra a longa distância, como está em Jeremias capítulo 9, versículo 8. Olha como é perigoso, né, esse pequeno membro, ok, querido? Precisamos estar atentos sobre as influências da fala, ou seja, aquele hábito de fofocar, né? Segundo, tipo de pessoas com a língua enferma. Falando ainda da língua. Vamos lá. Primeiro, os escarnecedores. Provérbios capítulo 13, versículo 1, tem um texto interessante, mas também eu quero aqui falar de um outro texto que está em Judas, lá no capítulo 1, ok? Só tem esse capítulo, versículo 17 até o versículo 19, que diz assim: ouça aí, amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Que coisa, hein? Queridos, então são aqueles que, além de individualistas, ok? Os escarnecedores são também cegos. Mas também tem os difamadores. E eu tenho um texto aqui como base para esse tipo, né? Para esse grupo. Provérbios capítulo de número 16, versículo 28, que diz: o perverso semeia discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. Então, amados, os difamadores são aqueles que possuem uma doença crônica aliada à inveja. Ok, amados? Então, presta atenção. Todo difamador, ele possui uma doença crônica que está aliada, ou seja, ligada à inveja. Cuidado, cuidado com esse grupo. Aí temos os cochichadores. Tem mais esse grupo, os cochichadores. Tem um texto aqui do livro de Salmo 41, versículo 7, que diz: todos que me odeiam falam de mim em sussurros e imaginam o pior. Meus queridos, o mesmo que murmurador, aquele que gosta de falar coisas más em voz baixa, o mexeriqueiro e bisbilhoteiro. Existe ainda a falsa testemunha, o intrometido. Esses são exatamente os cochichadores. Está lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 15, você pode observar lá. E ainda tem o futriqueiro, pessoas impertinentes que gostam de irritar com suas línguas ferinas. Esses amados precisam com urgência exercer a santificação de suas línguas. Sexto tipo de renúncia é a renúncia do desamor. João capítulo 13, versículo 34 e 35, tem um texto que eu também compartilho com você que diz: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros.
seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. E Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, amados, o que dizer de novas igrejas ou novos ministérios que deixam de ensinar sobre o amor e estão incitando o desamor nos novos convertidos? Em vez de promover a comunhão, instigam o combate, a disputa e a contenda. Esses pretextos doutos, lamentavelmente, prestam um desserviço à causa santa, criando partidarismo, individualismo, com a perícia em acusações. Para ser cristão, é necessário amar. Meus queridos, o texto, ele é bem claro e direto e diz, Mateus 16:24, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então está aí a dificuldade de tantos cristãos modernos renunciar a si mesmo. Porque há nos nossos dias tantos padres pedófilos, pastores estupradores, religiosos corruptos, justamente por essa dificuldade de renunciar a si mesmo. Você entendeu? É por isso que há nos nossos dias tantos padres, infelizmente, pedófilos, pastores estupradores, religiosos corruptos, justamente por essa dificuldade de renunciar a si mesmo. Até carregam suas cruzes, porém não decidem renunciar a si mesmo. Sejamos, amados, embebecidos das palavras de nosso Mestre. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mateus, capítulo 13, versículo 34 e 35. Sétimo, querido, nós temos a renúncia da competição. Tem um texto no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 20, que diz: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões. Então, queridos, estamos vivendo no mundo das competições. Essa é uma doença dos séculos e mais acentuada nos tempos modernos. Tiago destaca esse comportamento como a sabedoria deste mundo. Tem um texto em Tiago, capítulo 3, versículo 14 até o 16, que diz: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é animal, terrena e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Preste bem atenção para esse texto de Tiago, capítulo 3, versículo 14 e 16. Leia uma, leia duas, ok? Então o apóstolo Paulo demonstra a santificação de nossos relacionamentos aqui também no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E a oitava renúncia que devemos estar renunciando é a renúncia do orgulho. Tem o texto, queridos, em Provérbios capítulo 8, versículo 13, que diz: o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Queridos, o orgulhoso traz consigo a egolatria,
da satisfação e vaidade. É um sentimento elevado que uma pessoa faz de si uma empáfia. Para entender bem o orgulho, basta estudar a natureza de Satanás. Suas prerrogativas são sempre de altivez. Veja a alegoria de como surgiu Satanás em Ezequiel 28, lá nos versículos 14 até o versículo de número 17. Leia lá. Em Isaías 14 vemos os passos de um orgulhoso e altivo. Vamos ler o versículo 13 e 14 de Isaías 14, que diz: você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Presta atenção. Primeiro ele disse: eu subirei ao céu, tá? Segundo, acima das estrelas. Terceiro, exaltarei o meu trono. Quarto, me assentarei. E quinto, subirei. Foi exatamente por causa do orgulho que surgiu o diabo. Hoje, com muita tristeza, assistimos supostos irmãos que fazem questão de exibir o orgulho religioso, como se seu dono, ou melhor, seus dons, seu talento, sua liderança, seu ministério fossem os únicos verdadeiros, deixando transparecer o seu nítido descaso aos demais irmãos. Alguns se esquecem de pensar que tudo provém do Senhor. Portanto, a renúncia do orgulho cabe muito bem a estes, ok? Então, cuidado com o orgulho, ok? Tenha muito cuidado. Você precisa renunciar. Nona renúncia é a renúncia da inveja. Tem um texto em Gálatas capítulo 5, versículo 21, que diz: invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, podemos descrever a inveja como sentimento de desgosto pela prosperidade ou alegria de outro, ou o desejo de possuir aquilo que os outros possuem. No grego, a palavra está escrita pitnos, que quer dizer inveja. Traz a conotação do desejo de se apropriar do que outras pessoas possuem, ou o desejo de privar o outro do que ele tem. A inveja tem causado muitos problemas a famílias, empresas, igrejas, etc. Nem todos extravasam em alegria quando um parente ou um amigo prospera. Por incrível que pareça, alguns sentem inveja até da maneira que Deus usa certas pessoas. Enquanto não encontrar alguma coisa para intimidá-lo, não sossega. Isso não deveria existir entre os irmãos. Então, cuidado com a inveja. Você precisa renunciar. Décima renúncia é a renúncia da inimizade. Gálatas capítulo 5, versículo 20 diz: idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções. Então, amados, renúncia da inimizade. Queridos, o cristianismo é tão belo e salutar. Os cristãos deveriam promover amizades perfeitas e duradouras. Afinal, temos muitas coisas em comum. A Bíblia é sagrada, Temos Jesus, o Espírito Santo, a igreja, o céu, os dons e tantas ferramentas espirituais maravilhosas que deveríamos viver um paraíso, um céu na terra através da coinonia. Mas, para ponderar sobre isso, eu quero citar o apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? É uma pergunta, E aí em Gálatas 1:1 ele diz: maravilho-me de que,
tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então, amados, na maioria dos casos, esses que promovem as inimizades deixam uma raiz de amargura crescer dentro de seus próprios corações, e aí brota a revolta dentro de si. Como fruto dessas lembranças do passado ou de feridas que a pessoa carrega, gera confusão. Mas há uma solução. Renúncia é a palavra de ordem para que as coisas regressem à normalidade espirituais. E eu quero concluir, querido, o devocional com o texto paulino de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Ouça com atenção. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Shalom, queridos, que Deus te abençoe poderosamente. Espero que esse devocional fale ao teu coração. Um cheiro no seu coração e até o próximo devocional. Queremos nos esvaziar de nós mesmos, de tudo que nos afasta de Ti, de tudo que nos priva da Tua presença, de tudo que nos rouba da Tua presença, Senhor. Nos esvaziamos, nos rendemos diante de Ti, Jesus. Inunda-nos, Senhor. Inunda-nos, Senhor, para a Tua glória. Para a Tua glória, Jesus. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de Ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado.
eu me esvazio, Senhor. Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor. Que esse seja o nosso estilo de vida, Senhor.